9h31. Vamos falar sobre o impacto das tarifas sobre o agronegócio, até porque nós temos a possibilidade de sanções adicionais ao Brasil em termos econômicos por conta de importação de produtos da Rússia. É parte do cerco norte-americano ao regime de Vladimir Putin e a sua guerra na Ucrânia. Nós já vínhamos falando sobre a questão dos fertilizantes desde a eclosão da guerra. Mas agora isso ganha atração porque, como o governo norte-americano pretende ampliar a pressão sobre a Rússia, uma das formas de sancionar o país é a aplicação de sanções cruzadas para países que fazem negócios com a Rússia. O Brasil importa 31% dos fertilizantes usados para o agronegócio como fonte esse país. E a Índia, que também exporta muito fertilizante da Rússia, acabou de ser sancionado pelos Estados Unidos com a elevação das suas tarifas para 50%, na mesma linha que o Brasil. Nós vamos conversar com o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, que já está na linha e participa do Jornal Gente. Presidente, qual é a sua preocupação? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí. Eu creio que estou falando com o Macalossi, né? Isso, eu e o Sérgio Stock estamos na bancada. Bom dia, presidente. Bom dia, Sérgio. Prazer em falar com você. Não, realmente nós estamos vivendo aqui um Brasil extremamente conturbado nesses dias, até está nos surpreendendo de sobremaneira tudo que vem acontecendo, porque realmente parece alguma coisa muito bem que está sendo colocada em detrimento do crescimento e do desenvolvimento do país, não temos a menor dúvida. Esta colocação do Brasil aliando-se aos BRICS, contestando a moeda americana, o dólar, que é a moeda tradicional do mercado internacional, e contestando várias outras coisas, esses alinhamentos, isso está trazendo dificuldades, sim, para o nosso país, sem dúvida nenhuma. Não vamos entrar em pormenores nesse sentido, porque eu creio que não cabe, mas as repercussões disso tudo aí, porque realmente está afetando. E o agronegócio brasileiro, que é onde o país é uma potência realmente, porque nos outros setores nós estamos longe, mas no agronegócio nós temos um papel preponderante e importante mundo afora, pelo tamanho e a pujança do agronegócio brasileiro. Nós temos colhido safras sucessivas gigantescas e que seguem aumentando. Esse ano passado, apesar da crise climática que atingiu o nosso estado, que perdemos aí 10 milhões de toneladas de grãos, na realidade, o Brasil colheu mais uma nova safra recorde de 338 milhões de toneladas de grãos. Aí tu põe mais açúcar, põe mais frutas e põe mais as carnes e tudo mais, e realmente o Brasil hoje é uma potência. E está nos atingindo, sim. É lastimável isso, parece que agora o mercado da carne se acomodou um pouco, possivelmente parece que já estabilizou o preço do boi. Eu ainda vi as notícias ontem como já uma tendência novamente de voltar, mas de qualquer maneira este desafio ao grande gigante americano não nos parece um bom caminho, não. Isso aí vai continuar custando caro. Presidente, deixa eu lhe perguntar aqui, o senhor falou sobre o BRICS, mas também boa parte da nossa exportação da área do agronegócio vai para o principal país dos BRICS, que é a China. E me parece que é um processo incontornável. Portanto, de certa forma, o Brasil está, digamos, dentro dos BRICS também por vocação. Claro que a questão ideológica sobrepesa aqui, eu acho que foi fundamental. Eu tenho a mesma leitura do senhor em relação ao dólar, mas importamos muito da Rússia fertilizantes, vendemos muito para a China em commodities, e uma sobretaxação sobre o Brasil em relação aos fertilizantes teria um efeito duplo do ponto de vista da estratégia americana, porque encareceria a produção agrícola brasileira, afetaria, portanto, as compras da China e, ao mesmo tempo, impactaria a Rússia. Como é que o senhor vê esse cenário? Sim, realmente é um cenário bastante difícil se nós olharmos lá atrás, ainda no tempo do ex-presidente Bolsonaro, com a Tereza Cristina como ministra da Agricultura, eles resolveram esse assunto diretamente com a Rússia, quando também, na outra crise, que nós já somos bastante dependentes desses mercados, né?
Mas também existem outras fontes de fertilizantes no mundo. É verdade que também nós temos outra dificuldade com a ureia, que ela vem muito do Irã. Nós temos dificuldades, sem dúvida nenhuma, e isso afeta o agronegócio brasileiro como um todo. Mas, na realidade, o nosso pensamento, viu, Macalossi, é que o Brasil não podia estar se alinhando automaticamente com ninguém neste mundo. Nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia, nem com a China. O Brasil, por ser um país que sempre se manteve até agora alheio, até porque nós não somos nenhuma potência mundial, nós não temos esse tamanho, essa envergadura, a não ser um grande país latino-americano, sul-americano, que tem, eu te diria assim, hoje um conceito crescente no mundo pela qualidade dos produtos da terra. Evidentemente, eu acho que nós não teríamos que estar em alinhamento com quem quer que seja. Nós temos que cuidar do nosso país e estar com um pé em todos os mercados. Veja bem, nesse assunto que está ocorrendo agora, dos grandes prejudicados é a indústria, mais do que o agro, viu? Principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aqui no nosso agro, aqui nós temos aí o tabaco, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que está afetado em 9%, segundo o pessoal do tabaco, né? Ou seja, eles podem facilmente substituir para outro lado, não tem problema nenhum. A carne está sendo complicada também, porque o Brasil é que exporta, né? E o Rio Grande do Sul é exportador, mas é um exportador menor, mas aí é vasos comunicantes, tá? Nós estamos inseridos no contexto brasileiro, evidentemente, quando uma indústria não consegue botar carne lá fora, ela vai botar no mercado interno, e nós estamos vendo aí as gôndolas dos nossos mercados, de um modo geral, muito inundadas por carnes do Brasil Central. Então, o Brasil vai se reposicionando. Agora, a questão ideológica está sendo muito difícil de superá-la, de tudo isso que está acontecendo, que a população brasileira está acompanhando, eu te diria, essa polarização nefasta ao país, porque tanto ruim para um lado como para o outro não é bom. Nós tínhamos que ter uma serenidade melhor, caminharmos por um horizonte novo para termos o crescimento do país. Isso começa a nos prejudicar. Se nós não vamos conseguir trazer fertilizante da Rússia, e a Rússia é grande provedora, principalmente de potássio e fósforo, ainda que seja nitrogênio também, evidentemente que vai repercutir. Nós já estamos aqui, veja bem, e aqui para o estado do Rio Grande do Sul, qualquer crise é muito pior, porque nós estamos no epicentro de uma crise climática, nós estamos com uma dificuldade imensa do agricultor, que não consegue pagar as suas contas por N safras, já com 4 safras ou 5 safras, colhendo abaixo do esperado, ora por excesso de chuva, ora por falta da mesma. Realmente, qualquer desequilíbrio que já tem, no Rio Grande do Sul já existe esse desequilíbrio, apenas aprofunda mais a crise. Portanto, nós estamos olhando, sim, com muita apreensão esse destino que o nosso país está tomando, que não nos agrada nem um pouquinho. Presidente, lhe ouvindo atentamente aqui, percebo que o senhor tem uma forte crítica a como está sendo conduzido todo esse processo. Mas o presidente Lula já disse que não vai ligar para Donald Trump porque não quer ser humilhado e tenta alinhar com os BRICS. Alinhando com os BRICS é praticamente dizer para Trump que não estou com vocês. Pelo menos é o que se depreende, principalmente depois do evento no Rio de Janeiro, em que saiu aquela carta toda confusa lá e que logo depois vieram as tarifas contra o Brasil. A condução dessa negociação, na sua visão, está equivocada? O presidente Lula erra muito quando diz que não vai conversar com Donald Trump e vai tentar alinhar justamente com os países com quem Trump não quer negócio? Ou o vice-presidente Geraldo Alckmin está conseguindo levar essa negociação adiante? Ninguém está conseguindo levar essa negociação adiante. Realmente é uma determinação do presidente Trump, que ele já vinha sinalizando, porque eles podem colocar o Bolsonaro como desculpa para isso ou para aquilo, eu não vejo por este lado. Eu vejo que o presidente Trump vinha avisando o mundo, que é um MAGA, né, como é que ele se comportaria com os Estados Unidos. E convenhamos, os Estados Unidos é a maior economia do mundo disparado, longe da segunda, que é a China, né? E o domínio tecnológico americano é algo realmente impressionante. Então, os nossos riscos são muito grandes. Olha essa aplicação da lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes é uma situação muito grave. O pessoal parece que ainda não mediu as consequências de uma situação como essa aí, porque realmente atinge completamente o sistema financeiro, pode atingir, porque é assim que funciona o mundo é uma aldeia global, está tudo interligado. A questão das big techs, das tecnologias, que isso aí pode nos afetar profundamente.
tudo isso que nós estamos usando agora e falando pelo próprio celular, isso tudo é americano, isso tudo é tecnologia do Vale do Silício. Então, realmente, eu nos vejo numa situação extremamente delicada. E o Brasil está tomando esse caminho, está tomando um caminho absolutamente equivocado. Agora, evidentemente, que isso é mais ou menos como cutucar o tigre com a vara curta, que é o que o presidente Lula vinha fazendo. Vamos ser claros. Ele vinha fazendo essas posturas de BRICS, quando o Brasil não tinha que se alinhar com ninguém. O Brasil tem que estar em tudo que é mercado, tem que estar com um pé nos Estados Unidos, um pé na China, um pé na ASEAN, um pé na África, se for necessário, em toda a América do Sul, porque nós precisamos de mercados e estamos sendo prejudicados. E não há abertura nenhuma de porta, porque, na realidade, quer me parecer que este presidente atual do Brasil não quer conversar com o presidente americano pelo que está fazendo e pelas colocações que o Lula já fez com outros presidentes, exemplo, inclusive, do próprio Zelensky e o presidente da África do Sul, que foram bastante maltratados pelo presidente Trump, mas ele veio anunciando que ele ia fazer isso. Então, realmente, os países que vão se acomodando perante a maior potência do mundo, enfim, se nós não quisermos perder nenhum tipo de talvez uma parte considerável disso tivesse sido evitada se desde a eleição do Trump, né, o Palácio Planalto tivesse já estabelecido algum elo comunicante com a Casa Branca, mas isso acabou não acontecendo. Presidente Gideon, deixa eu lhe perguntar ainda sobre fertilizantes. O senhor mencionou aqui a época ainda do governo Bolsonaro, quando da eclosão da guerra da Ucrânia. O presidente Bolsonaro foi o último chefe de Estado do Ocidente a visitar Vladimir Putin antes do início da guerra e ele estava lá negociando, inclusive, isto, relativo aos fertilizantes. Havia expectativa, desde então, de que o Brasil tivesse, talvez, uma ampliação na produção própria de fertilizantes ou diversificasse a importação para evitar ser dependente dos países que estão em conflito no leste europeu. Como é que o senhor vê isso? Houve alguma evolução tangível ou nós ainda estamos excessivamente dependentes? Porque se nós observarmos aí a origem do produto, me parece ainda estamos muito dependentes. Evidentemente que sim, o Brasil não fez os investimentos necessários, porque o Brasil tem algumas jazidas importantes aqui dentro. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um caso. Aqui em Lavras do Sul tem uma empresa australiana que está querendo desenvolver aí uma jazida de fósforo e as dificuldades ambientais que eles estão tendo para poder, já fizeram investimentos milionários aí, eu não sei precisar de quanto, mas é até um exemplo, porque aí vem as questões ideológicas, vem as questões ambientais, vem uma série de questionamentos que não deslancha estes investimentos no nosso país e realmente nós continuamos dependentes, sim, e isso é muito grave. Não tem nada, porque nós com esse país continental, com essa agricultura espetacular que estamos aspirando, dentro de 10 ou 15 anos, sermos a maior agricultura do mundo, desde que não tenhamos nenhumas travas, e as travas começam a acontecer agora neste governo, que está colocado aqui no Brasil, tá? Já está travando, sim, o crescimento da agricultura brasileira, por causa das questões ideológicas, aí, porque vem as questões trabalhistas, vem as questões ambientais, vem as questões indígenas, as questões quilombolas, todas misturadas no mesmo saco e sempre vem atrapalhando. Inclusive, se nós olharmos bem o desenvolvimento da ferrogrão, quanto tempo faz que está no papel e trancada de uma maneira que nos parece bastante esdrúxula, que vai tirando a competitividade do Brasil. Então, realmente, essa questão do fertilizante é muito grave, sim. O Brasil é muito dependente, porque, na realidade, a nossa balança comercial do agro, daquilo que ele exporta para aquilo que importa, é altamente superavitária. Essa é uma realidade nossa, tanto é que o Brasil chega a subsidiar os outros setores da economia, porque o superávit do agronegócio é muito superior aos outros que são deficitários, que é o setor industrial e o setor de serviços, que o Brasil é muito deficiente em serviços, diga-se de passagem, e o agronegócio é que financia tudo isso. Então, o resultado da balança comercial é sempre menor que o resultado. Então, nós importamos muito pouco. O que nós importamos? Fertilizantes e químicos. Os químicos hoje vêm muito da China, sem problema nenhum, sem dúvida nenhuma, pode vir de qualquer lado. O fertilizante vem muito, como já citamos, inclusive do Irã. E quando houve o início o presidente Bolsonaro e Cristina foram à Rússia, eles resolveram. Não teve nenhuma retaliação nesse sentido, mas hoje nós estamos frente o gigante americano taxando o mundo, e não é só o Brasil, não, vê bem, está botando a China no mesmo baile. Ou seja, ele está dando um recado muito claro ao mundo que ele não aceita qualquer antagonismo à sua moeda, às suas colocações. E essa é a nossa realidade.
Presidente, a China chegou em algum momento dessa crise a dizer para o Brasil que, olha, podemos comprar a carne de vocês aí, alguns produtos de vocês. Essa disposição em comprar significa vamos aproveitar um bom momento para comprar mais barato? Há essa lógica de uma possível queda no preço do produto brasileiro no mercado internacional em função da crise com os Estados Unidos? É relativo. Tudo é mercado, tudo é comércio. Por que é relativo? Os Estados Unidos, esse ano, iriam, em carne bovina, a previsão da ABI é que era importação em torno de 400 mil toneladas. Tá? O segundo maior mercado importador. Primeiro Estados Unidos, primeiro China, disparado, segundo Estados Unidos e terceiro União Europeia ou vice-versa. Ou União Europeia e depois os Estados Unidos. E, na realidade, o mercado americano paga muito bem. E a carne brasileira não é uma carne de muita qualidade, diga-se passagem, porque é uma carne do Bons Índios, do Denelore, principalmente do Brasil Central, que é produzida de maneira diferente do que é produzida aqui no nosso estado. Ela é muito competitiva, de muita qualidade e é muito competitiva, mas ela não é uma carne gourmet, ela é uma carne culinária, ela é uma carne para fazer hambúrguer, principalmente. E o americano, que está numa crise muito grande na sua produção de carne, eles estão nos menores patamares, creio que da sua história, dos últimos anos, da sua história não digo, mas dos últimos anos, ele estava necessitando e está necessitando. Isso significa que se ele não importar do Brasil, ele vai importar de outros mercados. E os outros mercados seriam Austrália, Nova Zelândia, Argentina e Uruguai. Paraguai também. Não tem outros. E, na realidade, se esses países forem atender este volume importante de carne bovina para o mercado americano, evidentemente eles vão desabastecer outros mercados que o Brasil vai ocupar. Então, essa é a tendência. Por exemplo, o preço do boi parece que já parou de baixar e até com alguma tendência de torar. Ou seja, o mercado começa a se acomodar em outros patamares. Essa é uma realidade que já está acontecendo. Então, a China, se aumentar ou não aumentar as importações do Brasil, muito que bom, porque nós precisamos seguir vendendo, porque a China é o nosso grande comprador da soja, é o nosso grande comprador do frango, hoje está sendo um grande comprador também da carne suína, é um grande comprador de carne bovina, sem dúvida nenhuma, o maior de todos, mas o Brasil também está em outros mercados. Estava abrindo Turquia, está tentando abrir Japão, está tentando abrir Coreia do Sul, aumentando a própria Turquia, acho que eu falei, né? O Chile tem aumentado muitas importações de carne do Brasil. Então, na realidade, vai substituir o mercado pelo outro. Agora, a questão maior e central disso tudo é que nós não poderíamos perder absolutamente nenhum mercado e devíamos estar convivendo em paz com quem quer que seja por este mundo afora. Nós estamos aí às portas do maior evento, maior vitrine do agronegócio gaúcho, que é a Expo Inter, logo ali no final do mês, na primeira semana de setembro. O senhor vê algum risco para a Expo Inter? A expectativa diminui? Qual é a sua visão? Ontem tivemos a oportunidade inédita, né? O governador Eduardo Leite, com toda a sua equipe, secretário de Wilson Brum da Agricultura e toda a equipe, estivemos no lançamento da Expo Inter na nossa CNA em Brasília. Pela primeira vez, a Expo Inter foi lançada em Brasília e foi lançada em São Paulo também. O próprio governador andou por lá. E a Expo Inter ela é sempre um caso ímpar. Por que ela é um caso ímpar? O ano passado, que nós não tínhamos a melhor condição logística, você se lembra, nós estávamos sem aeroporto, sem Transurb, fizemos uma Expo Inter, chegamos a discutir muito se poderíamos fazer ou não fazer, e a Expo Inter foi espetacular. Mais uma vez. E este ano não vai ser diferente, porque ela tem a sua áurea muito especial, que é a grande vitrine do estado do Rio Grande do Sul, onde nós colocamos lá não só a pecuária, que é o principal motor, assim, vamos dizer assim, da existência da Expo Inter, porque ela nasceu na pecuária aqui no Menino Deus, mas hoje também com um grande parque industrial de máquinas agrícolas, que é fantástico, mas a presença do cavalo crioulo massivo, o pessoal do gado leiteiro, a agricultura familiar. Então a Expo Inter tem esse aspecto espetacular. Agora, evidentemente que a grande crise, esta crise internacional apenas se soma à crise que o agro vive no estado do Rio Grande do Sul, pelas dificuldades climáticas. Olha que nós deixamos de colher qualquer coisa em torno de 50 milhões de toneladas de grão de 2020 a 2025. Isso no bolso direto do produtor supera
os 200 bilhões de reais. É muito dinheiro que deixou de circular. Então, nós estamos hoje com um produtor descapitalizado, com muita dificuldade de se lançar na próxima campanha, que começa agora na primavera, justamente depois da expoente, já começa a se mover as máquinas para o plantio. Nós não sabemos que tamanho de área vai ser plantada, porque a dificuldade é incomensurável, até não há entendimento do governo federal até o momento de ajudar o agro do Rio Grande do Sul. Veja bem, olha, mais uma dificuldade que nós estamos tendo com o governo central. As negociações estão sendo muito difíceis. Agora conseguimos passar o relatório do deputado Afonso Ram na Câmara Federal. Agora já está aquele rebuliço na Câmara lá em função de todas essas coisas que estão acontecendo. Nós precisamos dessa votação para fazer com que o governo viesse a renegociar a dívida dos produtores, e nós estamos até algo que foi a Farsul que levantou, seriam recursos do Fundo Social do Pré-Sal, portanto, não estaríamos já ferido o arcabouço fiscal, inventado pelo ministro Haddad, para a turma que está lá. E isso tudo vai trazer, sim, uma dificuldade nos números da Expo Inter. Eu não acredito que possam ser números vigorosos como vinham sendo, pela falta de capacidade de investimento do produtor rural. O produtor rural está na fase da sobrevivência, ele tem que voltar a plantar a próxima safra e não tem nada resolvido ainda. Essa é a dificuldade que eu vejo para a Expo Inter. Agora, sobre o aspecto da feira em si, da afluência de público, tudo mais, ela vai, mais uma vez, será um sucesso, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Presidente Gideão Pereira da Farsul, obrigado pelo tempo para falar aqui no Jornal Gente. Estaremos juntos na Expo Inter, a Bandeirantes terá grande cobertura no evento e vamos ter a possibilidade de aprofundar todas essas temáticas. Estaremos lá, agradeço vocês da Band aí, Sérgio e Macalossi, de estarmos mais uma vez, e a gentileza de vocês estarem me entrevistando. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho, presidente. Semana, presidente Gideão Pereira da Farsul, falando sobre geopolítica, afinal de contas o comércio está envolvido nela, e expõe